Queridos, é um prazer estar de volta nesse culto evangelístico, que é um culto que particularmente gosto muito, bem familiar, e é um culto em que podemos exaltar a Cristo, e um culto em que temos muitas pessoas nos visitando. Geralmente acontece assim. Só para termos uma ideia, quantos são irmãos nossos, mas de outras comunidades religiosas, não são membros dessa igreja, mas são nossos irmãos que estão conosco? Quantos? Só para que eu veja. Olha aí, um bom número de irmãos. Sejam muito bem-vindos, vocês fazem parte dessa família também, apesar de não serem membros regulares, fazem parte da família de Deus. Sejam então bem-vindos. A palavra que Deus tem para nós nesta tarde e noite se encontra em Lucas capítulo 8, do verso 4 ao verso 8. São Lucas 8, de 4 a 8. Está escrito: afluindo uma grande multidão, e vindo ter com ele, com Jesus, gente de todas as cidades, disse Jesus por parábolas: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre a pedra, e tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu em meio aos espinhos, e estes cresceram com ela e a sufocaram. Outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por 1. Dizendo isto, clamou Jesus: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Queridos, é extremamente importante a informação do verso 4 para entendermos a parábola a partir do verso 5. A informação do verso 4 é que afluiu uma grande multidão vindo ter com Jesus de todas as cidades, de todos os lugares. E nessa grande multidão existia todo tipo de gente, toda espécie de pessoas. Existia nessa multidão aqueles que eram sinceros seguidores de Jesus e estavam ali para aprender as verdades da palavra de Deus, para a palavra de Deus falada, que é Jesus, para então viver aquilo que aprendiam. Esses eram os sinceros. Haviam aqueles também que eram curiosos. E curiosidade é uma coisa natural no ser humano, é um sentimento que todos nós temos. Aparece algo novo chama a atenção, e Jesus era uma novidade, ele falava de forma maravilhosa, ele fazia milagres, coisas extraordinárias aconteciam, e os curiosos então iam lá ver o que ia acontecer. Haviam os inimigos, aqueles que se misturavam com o povo para ouvir Jesus, distorcer suas palavras e de alguma forma prejudicar o seu trabalho. Haviam também aqueles que eram necessitados e que iam porque precisavam de alguma bênção específica. Estavam doentes, iam lá ser curados. E quando recebiam a cura, então estava resolvido o assunto.
Havia gente de todos os tipos ali. E quando Jesus começou a olhar para aquelas pessoas, esses vários tipos de pessoas, ele então, claro, inspirado pelo Divino Espírito que lhe enchia de sabedoria, falou então essa parábola. Ele disse: o semeador saiu a semear. Claro, semear a semente. E ele começou a jogar a semente. Sabe, irmãos, eu me lembro de ter ficado encantado quando cheguei pela primeira vez no Paraná. Porque eu nasci no Rio de Janeiro, que só tem morro, e cidade, casas. A plantação maior que eu tinha visto em toda a minha vida era um morro plantado bananeiras. Eu nunca tinha visto uma plantação de soja, de milho. E quando eu cheguei aqui, andando de carro, quilômetros e mais quilômetros só de plantação, eu fiquei encantado. Nunca tinha visto coisa nem parecida. E eu fiquei pensando, gente, no passado devia ser bem diferente para plantar. Imagina, um vinha na frente fazendo um furinho e o outro colocando a semente. Ou então, na época de Jesus, como era comum, eles tinham uma bolsa, é embornal o nome que fala, cheio de sementes. E então eles aravam a terra e depois vinham com a semente na mão e eles faziam assim, espalhavam a semente e essa semente ia caindo. Nem sempre caía em bom lugar. E segundo a parábola de Jesus, parte dessa semente caiu na beira do caminho, na beira da estrada. A outra caiu onde havia rocha, e naquela região havia muitas pedras, mas debaixo das pedras havia terra fértil. E a semente caiu, passando pelas pedras, desceu para a parte de baixo, e então ficou ali. Outra ele jogou, caiu no meio do espinheiro, e diz a Bíblia que a semente produziu juntamente com o espinheiro, foi crescendo, e finalmente caiu em boa terra. Aí a pergunta é, o que isso significa? O próprio Senhor Jesus nos fala, no capítulo 8 aqui, a partir do verso 11, ele diz assim: este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. O mais importante dessa parábola é sabermos o quê? Que o semeador é o que semeia a semente, e a semente é a palavra de Deus. O importante aqui é que a semente é a palavra de Deus e que os 4 tipos de solos representam 4 tipos de corações, 4 tipos de gente que recebe a palavra e como essas pessoas reagem à palavra. Querem ver o verso 12? Aqui caiu à beira do caminho, são os que a ouviram, vem a seguir o maligno, ou o diabo, e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que crendo sejam salvos. O que Jesus estava falando, irmãos, é que os 4 tipos de solo são os 4 tipos de ouvintes que ouvem a palavra de Deus. O que Jesus estava dizendo, olha, a multidão toda tem sentimentos diferentes, tem propósitos diferentes, são corações diferentes que reagem de forma diferente à mesma palavra. A palavra é uma só, os solos é que são diferentes. A palavra de Deus é uma só, as pessoas é que reagem diferente diante da palavra. E o primeiro tipo de gente, a palavra diz que são aqueles de coração duro.
Qual a característica principal de um caminho? Não estou falando de uma avenida, um caminho. O que é um caminho? Eu acho que caminho é aquele lugar por onde as pessoas passam e vai formando uma trilha, certo? Já viram isso? Às vezes, assim, até num gramado, as pessoas começam a passar naquele lugar, vai matando a grama. Por quê? Porque o solo vai ficando compactado. E como ele fica endurecido, às vezes mata a vegetação que tem ali. E aí forma um caminho. E geralmente naquele caminho não nasce nada. Sabe por que não nasce? Porque o solo está compactado e está duro. E em solo duro não dá para a semente germinar. Então, o que Jesus estava dizendo aqui é que o primeiro tipo de reação humana diante da palavra de Deus é que alguns endurecem o coração, e porque tem um coração duro, a semente da palavra de Deus não germina, e aí Satanás vem e arrebata. Mateus, falando disso, da mesma parábola, ele diz que vêm as aves do céu e comem a semente, e que a ave aqui, nesse caso, é símbolo de Satanás, que rouba a semente do solo endurecido, que é a beira do caminho. Sabe, irmãos, o que Jesus estava dizendo é que muitas pessoas ouvem a palavra, mas não amam o suficientemente a verdade para se apoderar da verdade. E Satanás fica atento. Num dia como esse, em que todos nós estamos vindo à igreja, vocês pensam que Satanás fica tranquilo? Vocês acham que ele está satisfeito? Sabe o que acontece? Às vezes ele vem junto, ele ouve a mensagem, para depois de deturpar tudo. Nós podemos ouvir a mensagem e depois voltar para casa dizendo assim: aquilo lá não era nada daquilo. Satanás consegue fazer com que a gente fale até mal da mensagem. Não estou falando do mensageiro, estou falando da mensagem. Satanás obscurece a mente de alguns para que não entendam a palavra. Satanás arranca a semente antes que ela possa germinar e por acaso venha produzir alguma coisa. Irmãos, quão triste é vermos pessoas ouvirem a palavra, mas terem ainda um coração duro. Há um tempo atrás, não faz muito tempo, nós tivemos aqui no Riviera uma série de conferências. Eu estava bem apreensivo, porque eles armaram uma tenda. Eu não tenho experiência muito nessa área de tendas, né? Mas no sábado à noite, quando ia começar, eu estava apreensivo, eu fui lá ver, pensando assim: puxa vida, a gente faz as coisas aqui, convida, vem 2, 3 visitantes e tudo, mas nada muito grande. Para meu espanto, sábado à noite, a tenda estava cheia, com mais de 200 pessoas. Chegava a quase 250 pessoas. Quando eu olhei para aquela multidão, eu fiquei maravilhado, pensando: que coisa maravilhosa! Já pensou falar para 250 pessoas? Mas depois eu comecei a me preocupar, porque eu vi bicicleta para sortear, eu vi algumas outras coisas bem interessantes ali, e comecei a perceber que lá pelo 5º dia já baixou para uns 180, e quando chegou, então, introduziu a Bíblia, porque nos 5 primeiros dias foram palestras mais de incentivo, de relacionamento, família, saúde. Quando entrou na Bíblia, baixou para uns 140 pessoas. E no final,
se batizaram 20 pessoas, dos quais um bom número deles ainda eram juvenis. Mas deu algum resultado? Mas eu fiquei pensando, aonde estão as 250 pessoas? E se somarmos todos que passaram por ali, quem sabe 600 pessoas que nos visitaram esporadicamente, que ouviram. Mas Satanás é especialista em prestar atenção para roubar dos corações a palavra, a semente do evangelho, para que não produza fruto na vida das pessoas. Pessoas que ouvem a palavra não entendem, porque têm o coração endurecido pelo pecado, porque não têm interesse pelas coisas espirituais. Esse é o primeiro tipo de pessoa que Jesus falou. Mas ele falou que tem um segundo tipo de gente, que faz parte da multidão. Segundo tipo de gente que faz parte da multidão está no verso 13. Aqui caiu sobre a pedra, são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo, e na hora da provação, se desvia. Jesus disse que quando o semeador jogou, então algumas sementes bateram nessas pedras. Mas, irmãos, não pensem em pedras gigantes, é porque aquela região é uma região muito cheia de pedras, e só que essas pedras por baixo tinha terra fértil, então a semente bateu numa, noutra, caiu lá embaixo, e como era terra fértil, no outro dia ela germinou. Ah, que bênção, germinou. Só que saiu o sol, aqueceu as rochas secaram a plantinha ou a semente germinada, e ela se secou e morreu, porque ainda não havia lançado raízes profundas para buscar líquido suficiente para sobreviver. Jesus disse que esses são aqueles que recebem a palavra no coração com alegria. Já viram gente felizes, emocionados a ouvirem a palavra da verdade? Já viram gente comovidos por conhecer o plano de Deus para a vida delas? Já viu gente se entregar com toda a alegria do coração ao Senhor? Eu já vi muita gente assim. Nós poderíamos dizer que esse é o tipo fogo de palha. Vocês conhecem a expressão fogo de palha? O que significa? Que o fogo é alto, forte, mas de pouca duração. Logo acaba, porque a palha é de combustão rápida, e logo passa esse fogo. Esse é o tipo de crente. Veja que o primeiro crente nem creu, a semente à beira do caminho é o tipo de gente que nem crê, não compreendem, se tornam incrédulos, não têm interesse. Satanás arranca a semente e eles nem entregam sua vida a Deus, nem demonstram interesse. Mas o segundo já melhorou ou não melhorou? Germinou a semente, a pessoa se converteu, até foi batizada. Mas a Bíblia fala que aconteceu um problema. Que problema foi esse? No verso 13, diz assim: na hora da provação se desviaram. Sabe o que o texto está dizendo? Que quando uma pessoa ouve a palavra e entrega a sua vida ao Senhor, surgem provações. Ainda
Ontem eu liguei para um amigo meu, que há um tempo atrás esteve aqui, gaúcho, de Caxias do Sul, e ele é muito querido nosso, nos ajuda em encontro de casais, esteve aí com o grupo de Maringá, mas fazendo uma arte, subiu na fábrica dele, caiu, teve traumatismo craniano, ficou entre a vida e a morte. Deus teve misericórdia dele mais uma vez, ele se salvou. Ontem eu falei com ele, já vai fazer quase 3 meses, mas ele esteve à beira da morte. Quando a esposa dele chegou, que o viu, sangue puro, caído no chão da fábrica, ela desmaiou. Ela falou: pronto, eu perdi meu marido, não tenho o que fazer. Mas Deus ainda poupou a vida dele mais uma vez. E ela, orando, disse assim: Deus, se o Senhor poupar a vida do meu marido, eu não sei ele, mas eu vou me batizar logo. A fábrica de bebidas que nós temos, que tem nos impedido de nos batizar, eu vou dar um jeito e eu vou entregar a minha vida ao Senhor. Se o Senhor poupar a vida do meu marido, Deus poupou a vida. E ontem, quando eu liguei para eles, ela disse assim: pastor, o senhor não sabe o que aconteceu depois que a gente se decidiu mesmo. O carro já bateu umas 2 vezes, as coisas estragam dentro de casa, pastor, está uma perseguição terrível. Mas ela disse assim: eu sei de onde está vindo essa perseguição, mas nós não vamos desistir. Ela me falou isso ontem, a esposa: nós não vamos nos desviar da decisão que tomamos. E eu falei para ela: você sabe de onde está vindo? Satanás está irado e ele não vai facilitar, mas fique firme, porque Deus vai cuidar de vocês. Sabe, irmãos, quando Satanás vê alguém se batizar, ele fala assim: ah, você se entregou? Eu quero colocar uns probleminhas na sua vida para ver se você vai perseverar mesmo. Como Jó, Satanás fala assim: Senhor, ele não se entregou a ti de verdade, deixa eu prová-lo. Esse negócio que ele foi lá no tanque e deu um testemunho para o universo inteiro de que te aceitou como Salvador, deixa eu prová-lo. E sabe, irmãos, Deus deixa, mas Deus deixa para que a gente demonstre para o universo inteiro que realmente entregamos nossa vida de coração ao Senhor. Mas se aquele coração não é sincero o suficiente, quando surgem os problemas, o que acontece? Então a gente larga tudo e fala assim: eu pensei que a minha vida ia melhorar, piorou? Depois que eu entreguei meu coração a Jesus, depois que eu me tornei membro da igreja, depois que eu me batizei, os problemas aumentaram. Jesus nunca falou que seria fácil, ele disse que estaria conosco e ele nos ajudaria. Queridos, a Bíblia fala que Deus não nos livra de todas as provações. E diz aqui que na hora da provação, esses que não têm raízes, eles acabam murchando na fé e abandonam tudo. Eu peço a Deus que os que se batizaram recentemente não seja desse tipo. Não seja desse tipo. Quando vier a provação, meu irmão, não desanime. O Senhor só está te provando para você sair mais fortalecido ainda desse período de provação. Ele não quer o seu mal, Ele quer o seu bem. Ele quer que você se conheça durante o período de provação e que você seja mais do que vencedor ao passar por essa prova. Não desanime. Deus está contigo. Se você é novo na fé,
persevere em continuar com o Senhor, Ele te sustentará. Quando vier as provações, não pense, Deus me abandonou. Pense assim, Deus está provando a minha fé, mas Ele me dará força para ser um vencedor. Terceiro tipo de gente que fazia parte dessa multidão, está no verso 14. Aqui caiu entre espinhos, são os que ouviram, e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. Veja como está melhorando. O primeiro solo era tão duro que nem germinou a semente. Satanás arrancou. O segundo germinou, mas como não deu tempo para fincar raízes no solo, o sol e o calor das provações queimaram a plantinha e ela morreu. Mas essa que estava entre espinhos, tinha até a sombra do espinheiro, ajudou de alguma forma, e a planta cresceu. E a Bíblia fala que os frutos não chegaram a amadurecer, logo chegou a produzir o quê? Frutos. Veja que se tornou uma planta viçosa, saudável, a ponto de produzir frutos. Porém, o espinheiro estava lá. E esse espinheiro começou a ferir essa planta saudável, a ponto dela murchar e morrer. Que tipo de gente é esse tipo? No verso 14 diz que o que sufocou essa planta, já adulta, que deu frutos, foram os cuidados, as riquezas e os deleites da... Sabe que tipo de gente é essa aqui? São aqueles que estão seguindo a Jesus durante muito tempo. Quem sabe, Deus queira que não, mas está falando de nós. Nós que já estamos plantados no jardim do Senhor, nós que já nos amadurecemos espiritualmente, que já produzimos frutos, mas a Bíblia está dizendo que ainda corremos o risco, mesmo estando crescidos e amadurecidos na fé, ainda corremos o risco de nos perder. Através de que processo? Bom, irmãos, o primeiro processo foi que Satanás arrancou a palavra do coração antes que as pessoas entendessem. O segundo, Satanás jogou provações na vida das pessoas. Mas o terceiro não é isso. Esses, Satanás não conseguiu arrancar as sementes do coração. Esses, as provações, as lutas, não conseguiu lhes roubar a fé. E agora, depois de tanto tempo servindo ao Senhor, o que acontece é que eles são tentados por um tipo de tentação muito característico que tem arrebatado muita gente das fileiras do exército do Senhor. Sabe o que é? Cuidados, riquezas e deleites da vida. O que seria isso? O que a Bíblia está dizendo é que nós corremos o risco de perder a fé por essas três coisas. Está falando de nós, irmãos, antigos de igreja, que já estamos caminhando há muito tempo com o Senhor. Sabe o que são os cuidados? Cuidados aqui está dentro do contexto de preocupações, ansiedade. Nós estamos ou não estamos vivendo na fase mais ansiosa da humanidade? Nós somos ansiosos, preocupados, estressados. E isso tem provocado epidemias tremendas
A ansiedade hoje se tornou uma doença grave. Sabe, queridos, o que se vende de ansiolítico por ano? Bilhões de dólares. Porque as pessoas querem repouso, paz, descanso. Não querem ansiedade, preocupação, estresse. E a Bíblia fala que esses cuidados é exatamente isso. Cuidado, irmãos, para que os cuidados desta vida não te roubem a fé. As preocupações com o que vai acontecer. Eu fico imaginando, hoje é muito engraçado, eu conheço algumas crianças juvenis e pré-adolescentes, que a vida deles é uma loucura. Eles estudam, às vezes, a manhã toda, aí à tarde, se a menina faz balé, faz inglês, faz natação, bom, e faz mais uma opção de outras coisas, tem que cumprir as tarefas domésticas. No final do dia, elas correram de um lado para o outro e a vida é uma ansiedade tremenda. E a gente está preocupado pensando, preparar meus filhos para a vida, para que eles passem no vestibular da federal. E isso tudo é muito bom. E eu acho, sabe, jovens, que nós tínhamos que fazer isso mesmo. Se nossos jovens usassem menos a internet e dedicassem mais tempo para o que é útil, passaria na federal e na estadual. Às vezes não conseguimos, não é porque não somos inteligentes, é porque não somos disciplinados o suficiente. Hoje o mundo é competitivo, extremamente competitivo. O perigo é que todos esses cuidados roubem de nós aquele tempo especial para as coisas de Deus. Aí nossos filhos aprendem música e ótimo. Que Deus quisesse que todos pudessem aprender música na igreja, para termos uma igreja tão rica de música como temos aqui, em todas as outras. Que nossos filhos aprendessem inglês, que bom, uma língua universal aí. Todas essas outras coisas. Mas essas coisas não podem roubar de nós o tempo especial para nos dedicarmos ao Senhor. Cuidado com os cuidados desta vida. É isso que a Bíblia está falando. Tome tempo para falar de Deus e sobre Deus com os seus filhos. Cuidado para que as coisas desta vida não tomem deles todo o tempo e não sobre nada para o Senhor. Isso vai minar a fé. Como é fácil, irmãos, a gente vê nossos jovens crescerem na igreja, mas aí chega uma determinada fase, que eu penso que eles olham para si e falam assim, mas o que eu vou fazer na igreja? Eles não sentem mais prazer. Cantar hinos de louvores a Deus, assistir um sermão, fazer isso, fazer aquilo. Não, legal é entrar na internet, assistir filmes, seriados inteiros. E chega um momento que a pessoa percebe que não tem mais nada a ver com ele, a vida cristã, e abandonam tudo. Cuidados. Jesus falou que isso poderia roubar de nós a fé. Outra provação grande, riquezas. Riquezas é um problema. A Bíblia diz que o amor do dinheiro é a raiz de todos. Então não é o dinheiro que é a raiz de todos os males, é o amor. Vocês acham que um pobre pode ter amor ao dinheiro? Então, o problema não é ser rico. O problema é amar a riqueza. Irmãos, eu gostaria que todos nós tivéssemos uma vida bem cômoda. Mas
Acho eu, e eu acho que a Bíblia concorda comigo aqui, ou eu concordo com a Bíblia, que dinheiro demais não deve fazer bem.